Bom, então eu vou começar apresentando a gente, né? Nos apresentando. Eu sou o Tomás. Estamos aqui também a Carol, a Kelly e a Marina. Somos todos sócios na Micra. Ainda tem a Luciane também, que não está aqui presente hoje, e a Laura, que também está parte do nosso time, nossa estagiária, já há alguns meses aí. E a gente vai fazer uma breve apresentação sobre quem somos nós, né? Como que a gente trabalha. A maior parte de vocês já conhece a gente, então vai ser mesmo para a gente poder focar nos finalmente, que é o nosso processo de projeto, a nossa metodologia de projeto, como que a gente veio refletindo nesses últimos tempos sobre isso, sobre como a gente trabalha e como que essa reflexão foi importante, como que essa reflexão partiu da academia, né? E cujo ela é a Marina, como que ela trouxe essas discussões para o nosso grupo e como que isso foi positivo para a gente poder avançar e melhorar assim na nossa forma de trabalhar. Então, pode passar aí, Carol. Nós todos estudamos na UFJF em diferentes períodos. A Kelly, a Marina e a Luciane eram do mesmo período. A Eu e Carol Kelly e também. Carol. Eu A também. Carol também? Ah, não Uhum. sabia. Olha só, gente. Então, Só só você. eu que sou de fora. Mas no final das contas, em minha defesa, todo mundo ficou sambado dentro da universidade, cada um no período. Depois eu estudei com a Marina, Todo mundo fiz estudou sketch com a junto em algum Carol, com a momento. Kelly. Então, Foi. a gente já tinha experiência de trabalhar junto dentro da faculdade. E as meninas, então, fundaram a Micra, né? E eu cheguei há 2 anos, estou aí com elas também. Depois de um tempinho, cheguei para poder participar desse grupo. A gente atua nessas cidades de Juiz de Fora, Cataguases, Lafayette, Belo Horizonte e adjacências, que são cidades de onde a gente vem, né, e onde a gente reside. Então, esse é o nosso principal eixo de atuação. E agora, na pandemia, inclusive, a gente está começando a fazer alguns projetos 100% à distância ou parcialmente à distância. A gente também tem um projeto 100% à distância que foi em Curitiba, mas que surpreendentemente não veio nem por causa da pandemia, aconteceu antes. Mas essa daí é a nossa região de atuação. Pode passar, Carol, por favor. Então, vou apresentar para vocês a nossa atuação muito brevemente, o que a gente faz dentro da Micra. A gente atua em projetos de construção, que são, né, quando os clientes têm a demanda de construir alguma coisa de um lote vazio, ou inclusive de comprar um lote para poder construir. Pode passar, Carol. O projeto de reforma, que é quando a gente pega alguma edificação existente para ampliação, ou reforma de interiores, simplesmente. Né? Essa daí é o exemplo da Casa dos Morcegos, em Lafayette, que foi uma casa que a gente ampliou e reformou. Pode passar, Carol. Atuamos também com projeto de interiores, que é uma grande demanda que a gente tem. Né? Esse projeto que está aí, ele foi interiores e um pouquinho de reforma, porque teve uma derrubada de uma parede. É o projeto para Hoffman's Deixa Aqui, também em Lafayette, uma empresa de armazenagem, onde você aluga os boxes, enfim, para poder guardar suas coisas. Pode passar. A consultoria, que é um serviço prestado para a gente de forma bem simplificada. Inclusive, o último Microtalks foi sobre consultoria com a Fernanda Portela, e foi, assim, incrível ver como que é um grande campo a ser explorado. A forma como a gente trabalha com consultoria é bastante simplificada. A gente está agora trabalhando nisso, né, depois desse Microtalks da Fernandinha, para poder a gente se especializar e se capacitar melhor. Mas a consultoria que a gente faz tem o intuito de ser um serviço rápido e eficiente e mais barato também, que, lógico, não vai atender todos os clientes que chegam até a gente, mas que já conseguiu atender bastante gente e fazer diferença. Pode passar, por favor, Carol. E assessoria de compra ou aluguel de imóvel.
que eu havia falado no primeiro ponto, que é o projeto de construção, o projeto arquitetônico do zero, porque muitas vezes o cliente ele procura a gente para poder fazer assessoria de compra, ou no caso de um escritório, um consultório, de aluguel de uma loja, né? Ou de até compra também de uma sala comercial, para poder saber se existe a possibilidade de aquela empresa ou aquela residência, lógico, quer que seja, consiga se instalar naquele espaço. Isso é principalmente importante quando se quer fazer um projeto de alta complexidade ou de alta demanda técnica e legal, como, por exemplo, consultórios médicos, consultórios odontológicos, outras edificações da saúde, porque são muitas normas a serem atendidas e muitas vezes simplesmente não é possível fazer o que o cliente quer fazer na loja que ele muitas vezes já alugou, o que acaba sendo uma perda de dinheiro para ele. Então, isso também é um serviço que a gente não prestava desde o princípio, passou a fazer isso porque a gente percebeu a necessidade e começamos também a conscientizar os nossos clientes sobre essa questão. Pode passar, Carol. E o último objeto de atuação nosso são os objetos, que inclusive a gente acabou de criar um braço da empresa, que é a Microobjeto. Acabou não, né? Tem aí uns 6, 7 meses, que é justamente para design de objetos. Então, a gente fez, por exemplo, o nosso planner, que é essa agendinha que a gente fez para poder vender no fim do ano passado. Fizemos os painéis que, por exemplo, estão nesse muro daí da foto de baixo, que é o painel Pássaros. Está naquele primeiro projeto que a gente apresentou, que é a Casa dos Morcegos. Além de algumas ilustrações, mobiliário, né, banquetas, luminárias, cadeiras e tudo mais. Então, breve vai sair um site. Em breve vamos sair. Isso. Vamos fazer um braço no nosso site para poder apresentar e vender esses produtos, né? Os microbiliários, como a gente carinhosamente chama. É isso. Vou passar a palavra para a Marina. Como o Tomás comentou no início da apresentação, a gente tem um tempo que a gente tem refletido bastante sobre como a gente trabalha, a gente tem tido essa preocupação. Sempre vão surgindo demandas, questões para a gente tentar melhorar o modo como a gente trabalha e atende os clientes. E aí, em 2018, eu fui fazer mestrado em arquitetura na UFMG, na Escola de Arquitetura, e meu mestrado foi com a professora Silke, que é uma das fundadoras do Grupo MON. E nesse meio tempo eu tive bastante contato com esse autor, que não sei se algum de vocês conhece, quem de vocês conhece, na verdade, que é o Rodolfo Livingston, que é um arquiteto que atuou bastante nos anos 70 e 80, e ele tem o escritório dele até hoje, e ele, enfim, escreve sobre como ele atua, como ele pensa a profissão, e ele escreveu 2 livros que são bem interessantes. Um é esse aí, que chama O Método, e o outro livro, que é o Cirurgia de Casas. E o que eu acho bastante interessante do que esse arquiteto fala é que ele encara a profissão arquitetura como um serviço, que pode parecer um pouco óbvio, né, essa constatação, mas não é tanto, porque o nosso treinamento, muitas vezes em faculdade, e também o que a gente ouve dos nossos pares, é que o arquiteto é um especialista que sempre traz a solução, a gente sempre sabe o melhor para determinada situação, independente do que o cliente possa dizer. E quando a gente pensa na nossa profissão como um serviço,
significa que a gente tem que prestar contas para o nosso cliente em determinadas questões. Então, o que isso significa? Que a gente precisa ser claro, a gente tem que explicar como a gente trabalha, porque muitas vezes as pessoas não sabem, elas também não são obrigadas a saber como um arquiteto trabalha. O cliente, a gente muitas vezes na faculdade ouve que o cliente é um usuário, que a gente vai apresentar uma solução e a gente tem que convencê-lo, porque o arquiteto sempre sabe o melhor. Mas na verdade não é assim. O cliente, ele é amigo, não é inimigo do arquiteto. E o cliente, ele é parte do processo, ele ajuda a gente a chegar nas melhores soluções. Também uma coisa que a gente foi percebendo ao longo da nossa atuação é que, à medida em que o cliente se envolve nas discussões de projeto, de solução, cada vez mais as soluções que a gente vai chegando vão ficando melhores. Então, quanto mais participação do cliente tiver em determinado projeto, melhor acaba sendo o produto final. Então, eu tive contato com esse livro, Arquiteto de Família, com esse método, e achei que tinha algumas chaves assim muito interessantes que também diziam respeito a coisas que nos incomodavam. Então, principalmente a questão de a gente começou a ficar bastante atento em oferecer um serviço de arquitetura bastante claro e acessível, no sentido não acessível apenas ou acessível em termos financeiros, mas acessível no sentido de a gente oferecer uma coisa que o cliente sabe o que ele está pagando, ele sabe o que vai ser feito, sabe o que vai esperar da gente, a gente consegue explicar as coisas e o cliente entende. Então, à medida que a gente foi trabalhando, a gente pensou bastante em como fazer um bom serviço para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível com os nossos clientes, para ser realmente uma construção, tanto do nosso trabalho quanto em relação às expectativas dos clientes. Então, bastante coisa mudou desde que a gente começou a ficar mais atento a essas reflexões. A gente organizou tanto a forma como a gente orça os nossos projetos e como a gente apresenta nossas propostas de trabalho para os clientes. Depois a gente vai até mostrar nos próximos slides. A gente apresenta, por exemplo, nossas propostas. A gente não mostra assim o valor do que vai, somente um valor fechado. A gente lista exatamente todas as etapas que envolvem aquele projeto, tanto para o cliente ter conhecimento do que vai ser feito, que muitas vezes não fica claro para a pessoa, tanto para ele saber o que ele está pagando e o valor de cada uma daquelas coisas, que foram coisas que a gente foi entendendo o valor com experiência. A gente, ao longo do tempo, conseguiu ter essa noção. A gente também se organizou em relação à organização interna, né? E aí eu acho que pode passar. Deixa eu só Pode falar. Fazer um resuminho. A principal ponto da teoria do Livingston que a gente usou foi justamente a forma de comunicação com o cliente, né? E a clareza do processo. Porque ele tem muito serviço de consultoria, e uma das partes que ele fala, não sei em qual livro nem onde, Marina, não lembro, que a Marina fez a gente ler tudo, mas eu não lembro onde está, é que em uma parte do método dele, ele fala o tempo todo para o cliente e explica aonde ele está e qual o próximo passo do processo, para a pessoa não se sentir perdida ali dentro. Porque o processo de construção e de projeto e depois de construção é sempre grande e significativo na vida de quem contrata, né? Mesmo que seja um interior mais simples, mas é sempre significativo.
Então, a pessoa fica muito preocupada e, às vezes, quando ela não tem o controle do processo, né, ela se perde ou fica ansiosa e tal. Então, o principal que a gente adotou do método foi essa comunicação com o cliente, que é desde o início, que é o que a Marina falou, desde a proposta. A gente explica as etapas, como vai ser o processo, e a cada momento, e a gente repete, né, que aí já foi uma coisa que a gente foi vendo, a gente repete a cada momento exatamente, não as mesmas palavras, né, mas a mesma coisa. A gente repete cada coisa a cada momento. Por exemplo, na proposta inicial do orçamento tem lá as etapas e como é o trabalho. No contrato tem escrito exatamente igual quais são as etapas e qual é o trabalho, como a gente vai começar. E a cada reunião a gente explica, a gente está aqui, né, a gente está fazendo isso agora, depois a gente vai fazer isso. E isso né, faz com que a gente tenha uma relação muito melhor com o cliente e a gente deixe de ter problemas que a gente tinha antes por falta de clareza, porque a pessoa, quando nunca contratou, ou mesmo quando já contratou o serviço, aquilo não é a vida dela, não é o que ela faz. Então, muitas vezes, ela não entende como é o processo e cobra, né, aquela máxima que todo mundo já passou, que é começar a obra no primeiro estudo preliminar. Então, isso deixa muito claro, a gente repete o tempo todo. E no final, a pessoa tem uma ideia muito melhor do processo, entende porquê de cada coisa, e não tem tanto embate da pessoa querer começar, por mais que isso seja importante, né, antes de ter todas as etapas, porque isso depois gera retrabalho. E a outra coisa que eu esqueci, né, que eu ia falar? Posso fazer um comentário sobre isso, Carol? Por favor. Aproveitar o branco. É porque não é incomum as pessoas chegarem falando assim, eu preciso muito disso para ontem. E às vezes precisam mesmo, porque já alugaram uma loja, já estão com a corda no pescoço, que seja. Fala assim, não, eu preciso disso para ontem e tudo mais, tudo mais. Se a gente fala assim, não, a gente vai fazer o máximo, vai ser super, a gente vai dar o nosso melhor. Às vezes a gente dá o sangue e a pessoa não entende o quão rápido a gente está trabalhando. A partir do momento que a gente apresenta para as pessoas, desde o início, igual a Carol estava falando, né, os prazos e como a gente trabalha, e o Livingstone fala sobre essa frase, deixa eu te explicar como eu trabalho. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a pessoa entende que qual o tipo de relacionamento é aquele. E ela entende também, ela fica mais tranquila quando eu falo assim, são 2 meses. Às vezes ela achava que ia ser em uma semana. Mas por mais que ela fique frustrada, ela entende, ela sabe que aquilo é daquele jeito. Porque eu só falo assim, vou fazer o mais rápido possível, o meu mais rápido possível não diz nada para ela, é vago, né? Então essa clareza é importante. E aí o cliente pode tomar a decisão se ele vai contratar ou não, né? Porque ele fala, não, são 2 meses pelo menos para te entregar o projeto inteiro da loja. Aí a pessoa, não, mas eu já aluguei, eu vou pagar 2 meses de aluguel sem poder começar o projeto? Né? 1,5 no mínimo, sei lá. Mas aí, né, a gente tem as opções. Você quer só uma consultoria, mas a consultoria não vai te dar nada disso, disso e disso. Né? Pode complicar a obra depois. Então, explicando tudo, a pessoa, né, tem possibilidade de tomar a decisão dela. E até de procurar outro profissional, né, tranquilamente. Ela pode fazer isso. Esse povo aqui não me atende, vou procurar outro. Mas também, se ela contratar a gente, ela também não vai... Né, a gente não prometeu uma coisa que a gente não vai cumprir. Né? E a outra coisa... Desculpa, Carol, pode terminar. Não, eu já ia passar para o negócio que eu esqueci, que agora eu lembrei. Pode falar aqui. Não, eu queria falar dessa questão também de deixar claro os passos e falar dessa questão do tempo, porque muitas vezes o projeto vai chegar, né, em determinada etapa que não vai depender só de nós. E aí esse tempo, ele foge do nosso controle, né? Quando, por exemplo, como o Tomás falou, quando se trata de um projeto da área da saúde, tem que ir para a vigilância.
né? Dependendo da cidade onde esse projeto vai acontecer, né, vai ser executado, o projeto vai para outra cidade, vai ser analisado em outro lugar. Então, até ter um retorno, né, e talvez o retorno venha, mas pede modificação. Então, tudo isso vai alterando o tempo do projeto, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para a pessoa, né? Se vai para o IFAM, por exemplo, é a mesma questão, né? O projeto vai para lá, sabe Deus quando a resposta vai voltar, né? E se eles vão aprovar de primeira. Então, essa questão tem que ficar clara realmente para ela entender que a gente vai fazer as coisas dentro do nosso tempo, mas mesmo assim, dentro do nosso tempo, pode existir ainda etapas que não vai depender de nós, né? E tudo isso tá escrito desde a proposta até, né, até o material final, quando a gente faz o caderno executivo e que está, né, ali descrito como foi feito o projeto e tudo mais, então está, né, todo momento isso é repetido. E parece ser, né, não sei se para vocês que estão ouvindo isso parece ser uma coisa muito óbvia, muito simples, mas para a gente mudou a vida. Porque duas coisas. O primeiro foi a relação com o cliente, quer dizer que a gente vem com uma ideia da faculdade nesse sentido de apresentar o projeto tentando convencer, que mudou totalmente para as entrevistas, e o cliente é tão parte do processo quanto quanto o lote, quanto as questões ambientais, é uma das variáveis, assim como a cidade como a legislação é uma das variáveis, e é o mais importante, é quem vai usar. E aí, a outra coisa foi o retrabalho. A gente tinha muito retrabalho quando a gente não dava essa atenção. Foi uma coisa que a gente passou a fazer, uma atenção mais para o estudo preliminar. A gente começou a dar muita importância para o estudo preliminar e gastar tempo mesmo com ele. E também, outra coisa que a gente deixa clara é que a cada etapa que a gente passa dela, né, que a gente termina e o cliente aprova, a gente está em outra etapa. Se a gente quiser voltar, é outra negociação, é outro projeto, né, é outro valor. Então, a pessoa está ciente disso desde a proposta. Então, a gente dá atenção e gasta tempo mesmo no estudo preliminar. E isso diminuiu muito o retrabalho que a gente tem depois, principalmente falando que a cada etapa que a gente vence, não é que a gente não volta, mas né, aí não está incluso na proposta, não está incluso no orçamento, voltar na etapa já aprovada. Então, tanto a gente consegue dar a devida atenção em cada etapa, quanto a pessoa só aprova quando ela sabe que aquilo tá ok. Ela não aprova e depois sabe, vou aprovar isso aqui, depois a gente vê de novo, né? Mas não é. Então, isso diminuiu muito o retrabalho. E a gente focar muito no cliente também diminuiu o retrabalho, porque quando a gente passa batido por essas questões, né, tanto da necessidade real do cliente, quanto de esgotar realmente essa etapa do estudo preliminar, a gente, pelo menos na nossa experiência, né, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, acho que 100% a gente teve um retrabalho gigantesco. Então, isso deixou o processo muito mais claro e limpo e direto, e sem retrabalho, que senão vira um loop infinito, a gente nunca sai do projeto. Sim. E acho que eu vou passar agora, né? Pode passar? Sim. Pode. Bom, e aí, as etapas de projeto, essa é até uma página da nossa proposta. Para a gente chegar nisso também, a gente teve que ter isso claro para a gente mesmo. A gente teve que entender qual era o processo, a gente teve que entender o nosso processo de trabalho muito bem entendido e definido para a gente conseguir até fazer essa folhinha aí, que a princípio é uma folhinha simples, mas
a gente demorou muito a conseguir resumir dessa forma. E não é nada diferente do que a gente vê em qualquer lugar. Mas a gente teve que entender como que a gente funciona para conseguir comunicar, igual a gente falou antes, com a clareza que a gente precisa. Então, nosso processo é exatamente esse. Tem aí alguma coisa de prazo que a gente muda conforme o projeto. A gente tem alguns marcadores, né, que, por exemplo, só depois do contrato assinado, do acesso da proposta, que a gente começa o levantamento, e depois da aprovação do estudo preliminar, que a gente chega no famoso 3D, que o pessoal fica ansioso por ele. Depois tem outros projetos que já saem do escritório, que são os projetos complementares, que a pessoa, né, na maioria dos projetos, vai ter que contratar. A gente fala isso também. O projeto legal, que é outra questão. Eventualmente alguém não quer fazer o projeto legal, mas aí a gente tem que esclarecer tudo que implica não fazer esse projeto legal. E por fim, o caderno executivo, que a gente também acabou trabalhando muito o caderno executivo, não da forma também que a gente aprendeu na faculdade, que é colocar numa prancha todas as informações referentes àquela planta. A gente hoje separa o caderno executivo por fornecedor, para dar uma autonomia maior para o cliente. Por exemplo, E tranquilidade para a gente, só um parênteses. Noites bem dormidas. Então, quando chega no caderno executivo, todos os anteriores têm que estar definidos, igual a gente tinha comentado, e aí o caderno executivo vai descrever isso tudo. E aí separado por fornecedor, né? Por exemplo, a parte de alvenaria e telhado, para a pessoa, para o cliente, contratar o construtor. Aí depois tem a parte de elétrica, com todos os quantitativos, que aí tanto o construtor vai ter os quantitativos ali para fazer o orçamento dele, e a hidráulica também, quanto a pessoa pode ir na loja e já fazer o orçamento por conta própria. Os revestimentos com quantidade, que é de praxe colocar, mas está separado, ou seja, a pessoa pega aquela página, ou páginas, dependendo do tamanho do projeto, vai na loja e é só aquilo. Com aquilo ali, o vendedor faz todo o orçamento, sem a gente precisar ir na loja junto. Claro que a gente vai, se for o caso. Sem precisar perguntar, é só, né, mostrar aquilo para o vendedor, que a pessoa já passa o orçamento e fica tudo mais tranquilo. Então, economiza o nosso tempo de assessoria. E de assessoria em obra, porque muitas vezes, por mais que o construtor às vezes passe batido, né, por aquele material, dependendo de quem é, às vezes nem olha muito, aí a pessoa te liga e você fala, ó, isso aí está na página tal, dá uma olhada, daqui a pouco eu te ligo, saber se tem dúvida. Aí, às vezes, é uma coisa que está claro ali que a pessoa só não olhou, você não precisa nem ir na obra. Então, esse detalhamento também foi pensado em não ter retrabalho, em economizar trabalho e também dar autonomia para o cliente. E por fim, o acompanhamento de obra. E está claro aqui, que a gente está claro, o início da obra é só depois da entrega do caderno executivo. Claro que tem gente que começa antes, pode começar antes, mas a gente explica desde da proposta, como que é e por que é assim. Vale dizer que essa clareza, assim, não presume, não é prerrogativa de nós fazermos exatamente isso na prática, de nós conseguirmos fazer isso todas as vezes na prática, né? Mas a importância de ter isso bem organizado faz com que, por exemplo, né, que a Carol falou, de um cliente que decide iniciar a obra antes do projeto executivo, isso dá tranquilidade para a gente e para ele, dele saber que ele está queimando uma etapa. Então, futuramente, alguma frustração pode ser explicada ou pode ser entendida por causa disso.
né? Porque muitas vezes, por ele não saber quais as implicações de queimar essa etapa, ele não vê importância em respeitar isso. Se a gente explica e deixa claro para ele a importância dessa ordem, dessa organização, ele pode fazer uma escolha de não respeitá-la, mas é uma escolha consciente, né? E isso é um respaldo para nós, profissionais, não sermos culpabilizados de determinadas coisas, de sermos responsabilizados por determinadas coisas, né? Aí também, igual o Tomás falou, ele toma uma decisão consciente e a partir dessa decisão consciente ele sabe o que vai faltar e ele pode se precaver. Né? Por exemplo, ele sabe que sem um caderno executivo completo, ele não vai ter o quantitativo né, igual eu falei, das tomadas, de tomada e interruptor. Então, em vez dele ter autonomia de pegar aquele caderninho e ir na loja e orçar, ele vai ter que esperar o construtor passar esse quantitativo para ele, ou né, alguma coisa do tipo, que o construtor começou a obra antes da gente fazer o caderno executivo, ou ele não quer o caderno executivo, que tem gente também que contrata sem, também uma decisão consciente da pessoa. Então, ele tem que esperar o construtor passar para ele uma lista. Então, ele vai ter muito menos tempo para fazer esse orçamento, para, de repente, comparar preço né, em cidade pequena, igual a gente trabalha, às vezes, ir numa capital, talvez, orçar um preço melhor. Então, ele sabe que ele não vai ter certas facilidades, mas é a decisão. E, às vezes, é até a decisão mais acertada, né? Pode até ser. Né? Às Igual vezes, um projeto que a gente tem que é da cliente, que ela é dona de uma loja de material de construção, então ela está muito a par das coisas. Então, claro, não vai precisar disso mesmo, não tem por que a gente, né, insistir nisso. E às vezes, né, um mês a mais de aluguel, para quem já alugou uma loja de um ponto comercial, vale a pena a economia que ele poderia ter nas tomadinhas. Né? É melhor não pagar um mês de aluguel. Isso. E aí a proposta, que é igual que a gente criou, ela tem até agora mais uma folha que nem está aqui. Tem a capa, né, com o nome, o código do projeto, que acompanha o projeto do início ao fim. Aqui uma apresentação nossa, na parte de cima. Aqui embaixo um portfóliozinho nosso de projetos similares que a gente fez antes. Por exemplo, se for um comercial, né, algum projeto de loja, um residencial da mesma forma. Aqui um portfólio nosso. A outra é essa de etapas de projeto, onde tem explicado todas as etapas que o projeto vai ter, um prazo aproximado, porque também explica aqui, como vocês podem ver, revisão das plantas. De 1 a 3 semanas cada revisão. A gente não sabe quantas revisões vai ter no estudo preliminar. A gente não cobra por revisão, a gente cobra voltar na etapa já aprovada. Então, então está claro que também que o prazo está estipulado, mas ele é variável conforme a quantidade de revisões que vão ter dentro de cada etapa. E aqui também, nos outros projetos, o projeto legal tem o tempo da prefeitura, tem o tempo de quando é da vigilância sanitária, nos projetos complementares, o tempo do outro profissional, do profissional de engenharia fazer esse projeto e depois a gente compatibilizar. Então, tem isso tudo explicado aqui. A outra folha que está faltando, que vem antes do orçamento propriamente dito, o título dela é o seu projeto. Aí aqui tem descrito, tem o programa do projeto, descrito todo o programa, o que está incluso, os serviços que estão inclusos, e as etapas que estão inclusas ali, resumidinho. E tudo isso está repetido aqui no orçamento. A gente vai mostrar depois. Tá. Está tudo repetido aqui no orçamento, eu vou mostrar em seguida. E no final a gente fecha, ainda não é o fechamento, mas a gente fecha aqui com essa parte de atmosfera, que são imagens de referência do que pode ser o projeto da pessoa.
né? Por exemplo, se é uma residência, a pessoa já falou que gosta quer uma residência minimalista, então tem algumas imagens de referência aqui, mais uma coisa de marketing para, né, para fechar com uma coisa que agrade a pessoa, que já deu uma ideia, que ela já sinta que tem ali uma norte, né? um norte, alguma coisa do Isso projeto dela mesmo. Só um adendo que isso é muito importante para quando nós não temos um portfólio, né? Porque, por exemplo, nós já temos um bom portfólio de residências, de lojas, pequenos empreendimentos, mas se a gente quiser fazer, por exemplo, um parque, nós, Micra, não temos um grande portfólio de parque. Então, fica muito mais claro para o cliente que caminho que a gente vai tomar, porque quando o cliente contrata a gente, ele não sabe como aquilo vai ficar no final, é uma grande de uma aposta, né? Ainda mais se o cliente nunca contratou o serviço de arquitetura, não sabe que a gente não vai fazer nada sem consentimento dele, né? Mas essa atmosfera é justamente para poder dar um norte de para onde que aquilo pode ir, né? E eventualmente pode ter 2, 3 páginas de imagem de referência, né? Não necessariamente um. E por fim, né, a parte da arquitetura na periferia, que a gente doa uma porcentagem da nossa receita para eles, então tem aí explicando, né, que a gente doa uma parte da receita para o projeto e convidando também o cliente a doar se ele quiser. É isso, a proposta. Aí, no orçamento, a gente faz por etapa, a gente não faz por metro quadrado, a gente faz por hora de trabalho. Então, facilitou muito para a gente dividir bastante. Dentro de cada etapa, a gente subdivide cada etapa por serviços que a gente faz em cada etapa, e isso que está aqui, né? Então, etapa de levantamento. Então, está aqui, medição e planta de levantamento, custa X. Etapa de estudo preliminar, entrevistas com o cliente, custa X. Estudo da legislação quando é uma construção, né? E ficha técnica do que pode ser construído no terreno. Custa X, que vão ser né, que a gente calcula com as horas que a gente gasta. O projeto arquitetônico, 3D de exterior, custa X. 3D de interior, custa X. E aí a gente vai detalhando tudo aqui e tudo está escrito, na frente de cada um está escrito levantamento. Aí tem a descrição do serviço. Aí levantamento, a descrição do serviço. Estudo preliminar, a descrição do serviço. Então a gente repete aqui o que a gente falou aqui. Também nesse sentido de comunicação clara. Então, a gente vai repetindo aqui. Aí tem projeto legal, X, acompanhamento do projeto legal, X, RRT, tem aqui o valor dela. Caderno executivo, alvenaria, aí a gente coloca tudo que vai ter no caderno executivo aqui, e o valor de cada uma delas. Acompanhamento de obra, tantas visitas, custa tanto. Aqui as observações, que muitas vezes a gente repete o que já está aqui, mas que é específico do projeto. Por exemplo, um deles é isso que a gente falou, cada etapa pode fazer quantas revisões quiser, a partir da aprovação da etapa, a gente, qualquer outra modificação vai ser cobrada à parte. O orçamento é válido por tantos dias, estão inclusas tantas visitas, e por aí vai. Aí vem aqui nas observações aqui a forma de pagamento. A gente costuma... Perdão. Pode falar. Um comentário sobre essa questão das revisões, porque na faculdade, cada vez que a gente faz uma revisão, eu pelo menos ficava desesperado, eu achava que o projeto estava péssimo e que eu não levava jeito para o negócio. E depois, no início da atuação profissional, cada revisão era uma tristeza, era uma dificuldade, e aí quando a gente começou a conversar sobre... Aliás, quando entrei na Micra, as meninas já tinham essa política, né? Essa postura de fazer quantas revisões fossem necessárias. E eu ficava assim, misericórdia,
não tem fim. Só que essas reflexões que a gente fez sobre deixar as coisas claras e investir muito tempo em estudo preliminar, em conversas com o cliente, que não necessariamente são projeto de fato, né? Às vezes são reuniões mesmo e desenho de esboço, isso faz com que a gente não tenha tantas revisões. Então, o cliente ele pode fazer quantas revisões ele quiser. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente nem tem tantas revisões, porque fica tudo tão bem mastigadinho e tão redondinho desde o princípio, que lá na frente não tem que mudar muita coisa. São adaptações que a gente faz, mas não existe muito retrabalho. Então, apesar de ser um pouco assustador isso, de poder fazer quantas revisões quiser, isso tem funcionado super bem para a gente. No caderno executivo, por exemplo, quase nunca tem revisão, né? A gente manda o caderno executivo, a pessoa vê, mas quase nunca muda nada. Em caderno executivo, o que às vezes acontece é, de repente, alguma coisa do próprio lugar ou da obra que a gente não tinha como prever antes, acontece alguma coisa, a gente tem que modificar alguma pequena parte do projeto, fazer alguma adequação. Mas aí já realmente na obra, retrabalho, mas de retrabalho, de projeto, realmente não costuma acontecer. Eu acho que acontece mais na obra mesmo. Agora, de voltar ao desenho, né, pra gente arrumar, dificilmente acontece. Quando chega lá já está tudo bem resolvido. Até ontem, né? Então, daqui para vai que aparece amanhã um pepino enorme. Bom. Tá, aí, e isso vai até a nossa organização do trabalho de projeto. Esse aí é o nosso cronograma com os projetos. Então, né, isso a gente teve que entender como que é o trabalho de uma forma que, e mais uma vez, isso aqui não é nada inovador, é o que todo mundo faz, não é nada diferente. Mas a gente teve que entender muito bem o que a gente faz e trazer isso para o dia a dia do nosso trabalho. E funciona, porque a gente comunica exatamente o que a gente faz. Se a gente comunicar uma coisa diferente que a gente faz, não vai funcionar. Então, o que a gente faz, o que a gente comunica, e a gente comunica o que a gente faz. E aí a gente organiza os trabalhos assim, né? Cada projeto tem as suas etapas, alguns não tem alguma etapa, né? Por exemplo, esse aqui que não tem essas outras etapas, mas cada um tem um responsável pela etapa, não necessariamente é quem vai trabalhar exclusivamente naquela etapa, mas cada etapa tem um responsável, cada corzinha dessa aqui é uma de nós, a Cinza e a Laura, e aí a gente vai acompanhando. Toda segunda-feira de manhã a gente faz uma reunião, que aí a gente vê como que está, entre outros assuntos. A gente vê como está cada projeto e a gente organiza o trabalho para a semana seguinte, né? Ou para as semanas seguintes, dependendo do que é. Né? E vê como está o projeto, o que falta, o que tem que ser feito e planeja, até para a gente ver se o trabalho é execuível. Por exemplo, essa semana eu vou fazer um 3D, um estudo preliminar, tem essa obra aqui que eu tenho que ficar acompanhando e vou fazer um caderno executivo. Não vai, né? Não vai. Aí já sabe que isso aqui tem que ir para a próxima semana. E isso aqui estando organizado, volta para aquela questão da comunicação clara com o cliente. A pessoa me liga, eu quero que você me entregue isso amanhã. Eu falo, sinto muito, eu vou te entregar isso semana que vem, no dia X, né? Exatamente. Aqui está toda a programação, eu sei que eu vou demorar tantos dias, e aí no dia X eu vou entregar para a pessoa e eu consigo falar isso com ela. E consigo dar um retorno fácil de todos os projetos. Né? Todo mundo que me liga eu consigo falar que dia que eu entrego o quê. Mesmo que às vezes não aconteça exatamente o que imprevisto acontece. Mas fica muito mais fácil. Desculpa. Eu ia falar só que isso é muito importante porque muitas vezes quem atende, quem fala para o cliente, vou te entregar X e Y tal dia, não é quem de fato está trabalhando naquilo. Sim. Então é importante que
por exemplo, se a Carol está atendendo uma pessoa, ela não precisa me ligar ou me escrever para poder falar, Tomás, que dia que você vai entregar? Eu já me comprometi naquele dia, isso está no cronograma e ela sabe disso. Né? Essa questão, eu não sei se aí na apresentação tem falando na forma como a gente se organiza, tem isso aí? Não, acabou. Tá, eu posso falar então rapidamente, Pode. só para pegar um Claro. gancho que o Tomás disse, é porque é o seguinte, né? Nós estamos em cidades diferentes, e como o Tomás falou, até antes de começar, o Skype é a nossa sala de encontro. A gente fica online Nosso quase escritório é no todos os dias Skype. da semana, lá no Skype. E aí, como a gente trabalha, né? Atualmente, a gente está se reorganizando de outra maneira, né? A gente está até passando por esse período de transição. Antes, a gente meio que se dividia em duplas, trios, para trabalhar no projeto, e dependendo do tamanho deles, envolvia todo mundo. Só que agora, a gente está se organizando para todo mundo trabalhar em todos os projetos. Então, como o Tomás disse, vai ter um que vai ficar por conta do atendimento, geralmente é a pessoa com quem o cliente fez o contato, né? Porque pode ser alguém que até já é um conhecido do Tomás, por exemplo, aí vai entrar em contato com ele, ou um conhecido meu, ou um conhecido da Carol, ou se é uma pessoa que faz o contato pelas redes sociais, seja o site ou o Instagram. No caso, o Instagram, o número que está lá é o da Carol, a gente deixou só o dela justamente para facilitar para a pessoa, né? O contato de uma pessoa só. Então, enfim, né, o contato vai cair na mão de um de nós e a gente vai ficar responsável por fazer o diálogo com aquela pessoa. Então, vamos supor, se é um projeto, vamos pegar aí da planilha, por exemplo, da Alessandra. Tá ali o levantamento, Carol, né? E no caso a Carol, que foi a pessoa responsável pelo contato. Então, tudo que diz respeito ao projeto da Alessandra, e precisa falar com a Alessandra, é a Carol que fala. Então, a Carol foi lá, ela fez o levantamento. E aí, depois que o levantamento estava pronto, a gente se reuniu para fazer a concepção juntos. Então, toda a concepção de projeto, a gente se reúne e conversa. Vamos todos para essa salinha do Skype e vamos lá, todo mundo dando pitaco, todo mundo dando ideia, todo mundo projetando junto. Chegamos num senso, numa ideia, numa possibilidade, ou até mais de uma, a Carol, como está ali, o responsável pelo estudo preliminar, ela vai arrumar essas plantas. Para quê? Para poder apresentar para a Alessandra. Então, a Carol fica responsável de marcar uma reunião com a Alessandra. Ela marca, aí a Alessandra vê a planta. Vamos supor que a Alessandra pede alguma revisão, né? Quer modificar alguma coisa. Vem Carol até nós e fala, gente, a Alessandra pediu para modificar algo. Se é um negócio mais tranquilo, a gente ajuda a Carol no WhatsApp mesmo. Ela manda a planta lá, a gente dá os nossos pitacos, a gente troca ideia e beleza. A Carol arruma e marca com a Alessandra de novo. Aí a Alessandra fechou. Passamos essa etapa de subliminar. Fechamos a planta, vamos para o 3D. No caso desse mesmo projeto, quem vai fazer é a Marina. Tá lá o Mzinho, ó. Só que... Tá bom, Isa. Um beijo. Beijinho, Isa. Beijo, gente. Tchau, Isa. Aí, quando chegar nessa etapa do 3D, vai estar ali marcado que a Marina vai estar fazendo, né? Vai estar em curso. Então, aí a peteca da vez já está na mão da Marina. A Marina vai fazendo 3D e a gente vai ajudando ela também, dando pitaco, né? Parari, parará, beleza. Terminou o 3D, fez as imagens, a Carol vai marcar com a Alessandra e vai mostrar as imagens para a Alessandra. A Alessandra quer fazer alguma revisão no 3D? A Carol vem com essa demanda, fala pra gente, e a Marina vai e arruma o 3D. Aí Carol marca com a Alessandra de novo. Fechou, tá tudo certo? Beleza, vamos fazer o desenho para a prefeitura, projeto legal. Aí vai ficar comigo, tem um casinho lá. Ó. Aí eu vou elaborar todos os desenhos para a prefeitura, dentro do que pede. No caso, esse projeto é até de Ouro Branco, não é isso? É isso. Vai ter que estudar toda a legislação de Ouro Branco. Que a O Marina já Diego- sabe. O desenho, Marina vai me dar. E aí eu vou ficar por conta disso. Então eu elaboro o desenho, terminou o desenho, o projeto legal, tá tudo certo do ok? Carol vai passar o desenho para a Alessandra, explicar a Alessandra como acontece essa entrega lá na prefeitura, que a prefeitura pede para ele parar, a Alessandra entra com o projeto lá. Projeto aprovado. Não, mentira, não precisa esperar o projeto aprovado para começar o caderno executivo, né? O projeto está sendo analisado. Aí o Tomás, que está ali responsável pelo caderno executivo, vai iniciar os desenhos executivos. Como eles falaram, né, são todos os desenhos detalhados, cada folha separada,
por área, por profissional, né? Então, o Tomás vai fazer esses desenhos, todos direitinho. Terminou o caderno executivo, Carol vai marcar com a Alessandra vai ver, vai tirar todas as dúvidas, parará, parará, estando tudo certo, depois vai vir a obra. E aí, no caso, a Carol, que ficaria responsável também por visitar a obra e esclarecer eventuais dúvidas lá. Então, basicamente, é assim que a gente se organiza atualmente. E além dessa planilha de cronograma, a gente tem também uma planilha de horas, né, que a gente coloca lá as nossas horas de trabalho, e isso ajuda a gente até para fazer os orçamentos, né, que a gente consegue ter uma noção de quanto tempo a gente está gastando para fazer cada coisa. Uhum. E isso também ajuda a gente a gente anota todas as horas que a gente trabalha, isso soma em cada projeto, né? Soma a quantidade de horas em cada projeto, e aí a gente consegue ver quanto que a gente ganhou por hora, para a gente realimentar o nosso orçamento, tanto de saber quantas horas a gente gastou no projeto de fato, né, contra o que a gente tinha orçado. E isso a gente começou, quando a gente começou a fazer isso, a gente viu que a gente ganhava R$10 a hora, menos. E aí foi aí que a gente assustou e viu o tanto de retrabalho que a gente tinha. E que a gente tinha que, né, melhorar a forma de trabalhar para a gente conseguir aumentar o nosso valor de hora. Porque R$10 a hora não sustenta ninguém. Bom, ninguém, não sei. Falei bobagem. Mas é pouco. E aí, a partir disso que a gente viu o tanto que a gente tinha que se reorganizar para melhorar o valor da hora que a gente ganha, porque o valor que a gente cobra do cliente, a gente coloca lá a nossa proposta, mas isso tem um limite, né? Se a gente cobrar muito caro, a gente não fecha um projeto. E a partir daí que a gente foi fazendo essa adequação. E, aliás, para o ano que vem, está prometido por mim que as horas vão ser somadas por etapa, porque hoje a gente soma as horas no total, no totalzão. Né? Não é por etapa, mas para o ano que vem a gente já vai ver quantas horas a gente gasta por etapa, que vai dar para a gente melhorar ainda mais, apurar ainda mais o nosso orçamento. O que eu queria dizer é que esse é um sistema que se retroalimenta, né? Porque uma coisa é dado para aperfeiçoar a outra, né? Inclusive, a gente decidiu fazer o banco de horas, não é porque, fulana não está trabalhando, olha só, ela está trabalhando mais, eu estou trabalhando menos. Foi para poder porque a gente percebeu, a gente está ganhando pouco. Quanto que a gente está trabalhando nos projetos? Aí a gente fez isso. Aí isso começou a alimentar o seguinte: vamos calcular os nossos itens de projeto no orçamento de acordo com as horas que a gente trabalha. E aí isso ficou bem definido no orçamento. E aí agora, qual que é o próximo passo? Fazer esse banco de horas de acordo com cada etapa, para a gente ver qual etapa nos custa mais tempo e, portanto, nos custa mais dinheiro e, portanto, a gente tem que cobrar mais por elas, né? Isso tudo porque, assim, a gente sabe que a nossa profissão não é a mais bem paga do mundo, mas muitas vezes nós conseguimos, dentro do que nos é responsável, dentro das nossas incumbências, aprimorar o nosso trabalho e conseguir receber uma hora de trabalho mais honesta, mais de acordo. É porque os 60 e poucos reais que o Cal coloca ainda está bem longe. Mas não é mais 10. Risos. A gente está entre 10 e 60. Onde a gente está? Onde? A gente vai descobrindo, né? Onde a gente está, a gente vai descobrir onde. Oh, Deus. Bom, gente, É isso, e agora a gente tem a Laura aí ajudando a gente, né? Ô, Laura, você quer falar alguma coisa? Verdade, Laura. A Laura às vezes pode falar que a gente está fazendo tudo errado, que ela nunca trabalhou em escritório tão desorganizado e avacalhado.
Ai, ai. É só se quiser falar, não precisa, se não quiser. Se não quiser, tá de boa, tá? Eu posso falar sobre o aprendizado, assim, até então, né? Eu também quero muito fazer parte, né, desse processo. Eu acho que tá muito. Não sei se o aprendizado está dentro dessas linhas, né? Dentro dessas etapas. E você se organizando aí como escritório, né? A trajetória. E agora devolvendo isso, né? De alguma forma, para outras pessoas. E então, só agradecer mesmo. Assim, Joia. É porque, assim, a gente decidiu falar sobre isso porque ajudou muito, assim, né? A gente fazer reflexões. E não é porque a gente é maravilhoso, não, porque a gente levou muito na cabeça. E a Marina trouxe, de certa forma, esse link com a academia, que foi o início, posso dizer aí, o início dessas reflexões mais direcionadas, né? Mas... E eu acho assim, eu lembro que quando a gente se formou, não lembro, a gente formou mais ou menos todo mundo no mesmo ano, no mesmo período, assim. À medida que a gente foi formando, que a gente começou a trabalhar, a gente foi descobrindo muitas coisas por tentativa e erro mesmo. E eu lembro que uma das coisas é que lá no início, assim, a gente estava precisando de ajuda. Foi no primeiro projeto. Ajuda com questões de prefeitura, questões burocráticas do próprio CAL, né, do nosso Conselho de Arquitetura e tudo. E eu lembro de ter uma dificuldade imensa de encontrar quem me esclarecesse essas coisas. Então, acho que um pouco dessa nossa vontade de falar é porque realmente a gente viu que foi isso, foi tentativa e erro, foi muita gente indo e testando e vendo como que era, e a gente não teve a gente não teve tanta essa ajuda assim de outras pessoas. Então a gente acha super importante ter diálogo e contato com mais gente, e a gente fala mesmo que a gente faz. Quem quiser, tiver interesse, não tem segredo, não tem feitiçaria. E nada disso, de repente alguém vai ver e vai falar, nossa, que bobagem, né? Nada demais. Mas pra gente foi muita coisa chegar até aqui. A gente passou quase que os 2 últimos anos trabalhando muito na nossa organização, que hoje é isso que a gente está mostrando, que ainda vai evoluir muito mais. E deu muito trabalho, e ajudou muito, e melhorou muito, né, o nosso valor da hora. Muito ainda não, mas estamos na esperança de melhorar ainda muito o valor da hora. Porque acho que sem isso a gente ia continuar nos 10 eternamente. Isso é impossível. Eu acho que isso é super importante, a gente retroalimentar as discussões, né? A gente sempre nunca achar que tá suficiente, assim. À medida que a gente que vão acontecendo mais coisas, a gente vai trabalhando, a gente sempre refletir sobre o que pode melhorar. E é legal você falar isso, Marina, que se a gente for parar para pensar, esses documentos, né, que a gente mostrou na apresentação, a gente já mudou várias vezes, né? Eles estão em constante atualização. Deixa eu mostrar o de horas aqui também, que eu não tinha mostrado. Tem inclusive mudou várias vezes. Aí a gente vai anotando aqui, ó, né, para cada projeto, né, quantas horas foi trabalhando, aí isso vai somando aqui no projeto. Sim. Quantidade de horas. Aí a gente pega lá o valor do projeto, né, menos os custos, divide pela quantidade de horas e a gente sabe quanto a gente ganhou por hora. Sim. Naquele projeto. Sim. Porque cada tem uma cor. Tem. Relevante. E
E é isso, não sei se vocês acham que a gente fala alguma coisa do arquivo base, nada? Não. Ah, tem vários. O caderno, porque essa organização não só foi na nossa maneira como a gente aborda os clientes, mas também na nossa organização de processo de projeto. Então, a gente tem isso, né, é comum ter nos escritórios. A gente tem um arquivo base, que a gente volta e meia muda, a gente discute. A gente mudou esse ano, 2021. E também 2020, também 2019. Acaba quase todo ano, realmente, tem a revisão. Carol está abrindo aí. Também nada demais, né? É só uma organização nossa, os blocos que a gente usa, os layers da forma que a gente, né, achou mais relevante. Sim. Os pontos hidráulicos, elétricos, e aí ele já está todo montado pro caderno executivo, né? Já tem aqui todas as páginas do caderno executivo, né? Já está tudo aqui. A gente completa de acordo com... Aí a gente vai fazendo o projeto, organizando ele aqui, chega no final, o caderno executivo está, né, pronto para ser plotado. Aí a gente deixa aqui só as abas que são relevantes, mas está tudo aqui. E aí o caderno... Desculpa, Carol. Não, só vou mostrar um caderno executivo. Isso que eu comentei. O arquivo base ele é de onde a gente parte todos os projetos, né? E essa coisa toda do Livingston de ter uma comunicação clara, o nosso desenho é a nossa forma de comunicação, né? E nesse intuito de dar autonomia para o nosso cliente, a gente tem que fazer desenhos que, por mais que técnicos, consigam ser minimamente claros para uma pessoa leiga. Então, a clareza dos nossos desenhos parte de um desenho bem organizado, né? De um processo de desenho bem organizado. E muito do nosso tempo de trabalho ia embora por causa de desorganizações no CAD, né? E desorganizações no desenho. E que muitas automações, muitas sistematizações ajudaram a gente a ter um processo de desenho mais rápido. Ou seja, a gente conseguiu crescer o nosso valor de hora aí também. Alguém mostra o caderno executivo, que eu só estou nesse computador, só tem projeto em processo. Eu não tenho caderno executivo terminado aqui. Não. Você compartilha então, mas que eu acho que eu fico com medo de avacalhar a gravação. Deixa eu passar aqui. A Silvânia aí. Silvânia? Tem o do Hoffman. Do Hoffman, que ficou bonitinho. Não, todos tão bonitinhos, né? Do Hoffman tem aquele desenho tão bonitinho. E é menorzinho. É mesmo, bonitinho. Esse daqui, o Hoffman, é aquele projeto que a gente apresentou, que é uma empresa de depósito, para você alugar um box e deixar suas coisas lá. Então, a gente tem sempre a capa, né? Essa é a estrutura do nosso caderno executivo. Capa, índice e considerações gerais, com ficha técnica, um memorial e as etapas de obra. Então, a gente escreve aqui algo para o nosso cliente ler. Não é nada extremamente técnico e incompreensível para uma pessoa leiga. É justamente para quem for tocar a sua própria obra, porque nós não costumamos fazer gestão de obra na micro, para que o cliente ele consiga ler isso daqui. Ele sabe que ele sozinho não vai conseguir fazer nada disso, mas ele sabe o passo a passo, né? Então, isso é importante também nessa comunicação clara. E aí depois a gente... Só um parênteses, volta lá. Para economizar tempo, o que a gente escreve aí na ficha técnica e memorial descritivo já é o mesmo texto que a gente usa para subir o projeto no site. Então, a gente não tem que ficar reescrevendo o texto. Quando eu for colocar
Quando eu termino o caderno executivo, eu já tenho as imagens que eu vou pôr no site, que elas vão vir aí embaixo, e já tenho o texto. Então eu pego o texto, põe no site, pego a foto, põe no site e pronto, é só isso. Exato. Aí aqui são as imagens de levantamento, né, para poder ter uma ideia de como está lá. Depois a gente apresenta o desenho técnico do levantamento. Nesse caso aqui eram duas lojas. E depois as imagens de como vai ficar, né? Esses aqui são os renderings que a gente gerou. E aí a gente coloca aqui as imagens que são essas que a Carol falou que a gente já vai subir para o site, né? Então, uma vez que o caderno executivo está pronto todo o material. Tipo assim, o projeto está concluído. Aí aqui a gente tem as plantas, eu vou passar um pouquinho mais rápido por elas, mas aqui é a planta humanizada, nesse caso uma planta bastante simples, né? Planta de áreas. Nesse caso daqui a gente não fez planta cotada porque a ideia é que fosse tudo móvel, nada aqui é fixo. Muito pelo contrário, a gente demoliu a parede e tudo aqui é móvel. Então as cotas elas vão vir nos detalhamentos de serralheria, por isso que aqui não tem uma planta cotada. Planta de demolição e construção, que é o que a gente chama de planta de alvenaria. Aqui o quantitativo de revestimentos, né, que também é bem simplificado. A planta luminotécnica, com os quantitativos aqui também. A planta elétrica, com os respectivos quantitativos e conexões com o luminotécnico que veio antes. Aqui a planta de pontos hidráulicos, também com os quantitativos. Aqui a planta de mobiliário, que no caso eram os boxes, né? Onde você aluga para poder deixar as suas coisas, né? Os depósitos. Então aqui é que estava grande parte das nossas informações. Então aqui tem as cotas, aqui tem as medidas tridimensionais, os quantitativos de cada módulo de box, porque eles são todos modulares. Inclusive esse daqui do meio de cozinha e lavabo. E aqui o detalhamento que a gente usa de mobiliário, que vai mostrar justamente os elementos em perspectiva que facilita para a nossa vida na hora de fazer um detalhamento. Porque por mais que o desenho aqui pareça complexo, se a gente já fez o 3D, a gente já tem isso daqui. Então a gente exporta para o CAD, faz o detalhamento aqui, o que facilita a compreensão do cliente, porque isso daqui ele entende, isso daqui ele consegue visualizar e entender bem o que é. Em 2D, muitas vezes ele não vai entender. E a gente faz aqui todas as anotações possíveis respectivas a esse, no caso aqui, esse módulo de box, né? Então a gente tem aqui tanto as fotos quanto os detalhes. Outra coisa que a gente foi entendendo também é que é para só colocar informação pertinente. Qualquer informação a mais vai confundir. Por exemplo, né, um exemplo prático que acontece muito, em reforma. Na reforma, você vai adaptar um cômodo que já existe. Aí você vai fazer uma bancada, por exemplo. Aquela bancada ela vai pegar de uma parede a outra, as paredes que já existem. Então, você não precisa cotar outras coisas naquele cômodo. Né? Você está falando da bancada, você põe só o tamanho da bancada, para o marmoreiro saber qual que é o tamanho dela, a profundidade, e aí no 3D, né, gente, eu estou falando rodopia, aqui todo mundo fala rodopia. O Tomás acha mais engraçado agora, rodabanca. Aí agora eu estou falando rodopia também, já até esqueci do rodabanca. Rodopia é divertido. Aí o rodopia. Rodapia. Enfim, né? E é só isso que vai ter naquele desenho. Se você colocar mais coisa, começa a confundir. Se você colocar uma informação que, por exemplo, que tem ali no ambiente, aí tem uma janela que ela vai ficar no mesmo lugar. Se você cotar a janela e aquela cota estiver errada, a pessoa acha que ela tem que mudar a janela de lugar. Se ela não te ligar para perguntar, vai mudar a janela de lugar. Ou vai te chamar de burro porque você está mandando mudar a janela de lugar. Dois é claro que não vai mudar, mas
né, vai que a cota deu um problema ali de 10 centímetros. Vai ficar bravo com você e vai te chamar de burro porque você está mandando mudar a janela de 10 centímetros, que é uma burrice, não vai mudar nada. Arquiteto burro. Aí, então, informação que alguma coisa que não vai ser mexida, ou que não é relevante para aquele desenho, não coloca. E nem coisas que a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei, por exemplo, qual que é o perfil de cantoneira que esse serralheiro vai colocar aqui. Eu não sei exatamente qual o perfil, se é 5x5, 7x7, 7x5, que esse serralheiro vai usar aqui. Então não faz sentido eu cotar isso, porque não é parte da minha área de domínio. Então, esse desenho daqui é para compreensão geral e, se necessário, provavelmente será necessário, em conversar com a pessoa que vai executar. E quanto mais a gente vai tendo esse contato, mais segurança a gente vai tendo para poder fazer os nossos desenhos, né? Porque a gente sabe bem o que é da nossa alçada, o que cabe a gente e o que não cabe a gente. Aí, até, por exemplo, eu quero ali na porta um perfil fininho. Eu quero um perfil de 2x2. Aí coloco ali, mas eu não sei se é possível usar um perfil de 2x2. O serralheiro vai saber melhor do que eu. Aí eu ponho ali, usar preferencialmente perfil de 2x2 ou o perfil mínimo em que é possível estruturar essa porta. Então, você deixou ali. Um móvel de MDF. Uma empresa vai usar de 1,5 dobrado para fazer 3 centímetros de, né, uma parede do móvel, que precisa ser mais estruturado. Tem alguma empresa que vai usar 2 de 1,5. Tem outra empresa que vai usar um de 2 centímetros. Tem outra empresa que vai usar um de 3 centímetros. Né? Tem empresa que vai usar 1,5 e estruturar com outra coisa, com metal, sei lá. Então, essas informações eu não vou colocar, porque não cabe a mim. E muitas vezes as pessoas elas acham que elas têm que obedecer o que o arquiteto falou, e aí cai naquilo, né? Arquiteto burro, porque a gente não sabe, tá dando suvacada, a famosa suvacada numa coisa que a gente não sabe. E o que eu ia dizer? Outra coisa sobre a questão do retrabalho e um processo de projeto fluido é ter o mais precocemente possível contato com as pessoas que vão trabalhar naquele projeto. Seja o escritório de projeto de prevenção a incêndio, seja o escritório de projetos de engenharia, né, sanitária, elétrica, hidráulica, seja, por exemplo, nesse caso daqui, onde a serralheria é ponto principal, com o serralheiro, né? Então, isso também facilita muito o nosso trabalho e perguntar, né? Perguntar Até sempre que necessário e conversar. Até o construtor, porque tem gente que antes de contratar a gente já escolheu o construtor, porque já conhece e tal. Aí você vai fazer um projeto em aço, sendo que o construtor só faz concreto, não adianta, você vai arrumar um problema para ele. Aí se ele construtor, vamos conversar, como que você costuma fazer? Aí se eu estou lá com a expectativa de repente fazer estrutura em aço, se eu fizer uma estrutura em aço, você vai executar, fica fácil para você? Ele fala, até executava se tivesse aqui na região para comprar, né? Aí você já sabe que não tem, então você não vai fazer também. Então, além de saber o que é mais fácil para a pessoa que vai executar, você também já fica sabendo o que é possível fazer ou não. E grande parte da nossa felicidade e da felicidade do cliente e da felicidade dos nossos parceiros é um bom relacionamento. Então, assim, às vezes insistir na estrutura de aço ou concreto é uma coisa muito de base, né? Muito do princípio. Mas, assim, às vezes insistir que a janela tem que ficar naquela posição ou que não, de jeito nenhum, pode passar uma viga aqui, assim, muitas vezes não é a melhor das posturas que a gente pode ter. A gente tem que saber o que a gente vai lutar, né, no projeto. Bom, aí aqui continua só o detalhamento dos boxes, né, indicando aqui, no caso, o revestimento do módulo de lavabo, os pontos elétricos, hidráulicos, no caso daqui a fórmica que a gente revestiu nos ambientes, os mobiliários, a mesma coisa, né, sempre usando a perspectiva isométrica para facilitar a nossa vida, e os mobiliários todos, móvel rebatido, e assim por diante.
né? Isso daqui facilita muito a compreensão de todo mundo. Do marceneiro, que você pode pegar um cara que tem empresa e que faz corte na CNC, e você pode pegar um marceneiro de bairro que não entende desenho técnico, né? Isso daqui, pelo menos, é uma imagem que ele vai entender. Porque corre-se o risco da pessoa se entregar um caderno executivo muito bonitinho e a pessoa se basear nisso daqui, que é o que ela entende, né? Então, quanto mais claro for a nossa comunicação com todo mundo, mais melhor, né? Sim. É isso. Acho que é Eu isso, queria né? saber da Lívia, que já formou com certeza, né? Como que é para você o seu processo de trabalho, Lívia? Se você tem algo a compartilhar também, se você faz algo muito diferente, ou como que é, se você quiser participar. E da Da Denise? Denise? E da Denise, se foi, que é estudante, se... Ah, a Lívia está sem microfone. Poxa, Depois manda o áudio pra gente. E da Denise, se foi interessante para ela que está na faculdade ainda. Foi muito interessante, sim. Principalmente a organização, né, a gestão que vocês têm, porque a gente não tem noção nenhuma na faculdade, né? A faculdade não passa isso para a gente. Então, assim, achei muito bacana a organização, a apresentação de vocês, eu achei muito bom. Bacana. Vocês também costumam trabalhar com essa divisão assim clara na graduação, Denise? Não. Tá. Porque na graduação, assim, a gente só vê assim, superficialmente, né? A gente não tem uma noção assim, igual vocês passam, não tem. Das etapas de projeto. Não, aí assim, o que a gente aprende assim, mais detalhado é em estágio, né? Quando você vai estagiando, aí você vai aprendendo, você vai adquirindo, vai pegando umas maldades. Mas mesmo assim, gestão mesmo né, igual vocês têm assim de escritório, a forma como vocês calculam a hora, isso aí a gente não vê, né? A gente não aprende isso. Nem a gente. Eu até agradeço, né, vocês estarem compartilhando isso com a gente, que é muito bom. Porque a gente forma sem, né? Assim, a gente não tem rumo, né? A gente fica assim, perdido. É o que a Marina falou, né? A gente fica muito órfão. A gente chega aí nesse mercado de trabalho, meio órfão, a gente não sabe para onde correr. Inclusive, assim, continue estudando, sabe? Continue estudando, porque foi método que a gente fez muita coisa, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada por causa de bater cabeça. Mas foi a partir da hora que a metodologia, algum método, né? O que a gente usou em específico do Livingston, chegou para a gente que a gente começou a refletir. Ele foi o gatilho foi o pontapé inicial, né? Então, assim... Começou a fomentar realmente essa coisa. Além do 10 reais. Outra coisa era também, menos, era 8. Outra coisa também assim, interessante que vocês falaram, assim, que ajuda muito também, né? É como a gente lidar com o cliente, porque na faculdade a gente não tem, né? A gente tem um professor, né, que passa o programa de necessidades e a gente faz ali, né, de acordo com o que o professor pede, mas que é muito diferente, né, de você lidar com o cliente. Então, vocês passarem também a forma como a gente deve proceder com o cliente e tudo, eu achei muito bom, muito bacana. E realmente. Que bom, passa. Desculpa, Marina. Não, pode falar também. Não sei, falava passar adiante, né, para os seus colegas de turma, enfim. Porque... Eu ia falar que assim, eu não estou em Lafayette, não, mas, Denise, se você um dia quiser passar no nosso espaço físico, a Carol estará lá. Que o nosso escritório físico fica em Lafayette, né? Então, lá no nosso Instagram tem o endereço, você pode ir lá quando você quiser, senta lá perto da Carol, fica lá com ela.
Ah, vou querer sim, eu agradeço, vou querer Pode sim. ir, não de verdade, Tá se bonitinho quiser. toda a vida. O que a gente puder te ajudar, né? O que a gente já entendeu, já sabe, nossa, a gente está à disposição. Não pode ir lá. E foi daí, igual sempre tem nas mensagens, foi daí que surgiu esses microtoques também. Porque, né, igual sempre tem nas mensagens, começou entre a gente, porque a gente viu que cada um conhecia de uma coisa. E aí a gente foi passando as coisas que conhecia um para o outro, aí a gente começou a ficar sem tempo, vamos chamar alguém, né, até para a gente aprender outras coisas. Aí cada vez a gente chama um para a gente aprender mesmo, para a gente trocar e tal. E por isso que agora a gente quis falar também, porque já tem um tempo que a gente não dá nada, a gente está só recebendo nesses toques aqui. Sim. É verdade. Lívia A respondeu. Lívia comentou ali, vocês viram no chat? Sim, sim. Uhum. Olivia, e você também, se você um dia precisar, quiser conversar com a gente, se for alguma coisa que a gente puder te ajudar, a gente está à disposição. Valeu. É. E se um dia você virar engenheiro de fato, estamos precisando. Então, a gente está com A esse gente está sonho no sonho do engenheiro próprio. Esse é o sonho Engenheiro da ou Lívia. engenheira, tanto faz, né, gente? Claro. Esse é o nosso sonho do momento. Aliás, eu acho que nem tanto faz. Se for engenheiro, a gente Ainda mais engenheiro, arquiteto. Nossa. é. Poxa, Lívia. Ajuda nós. Nunca te pedi nada. Inclusive, gente, eu mandei no chat. Desculpa, que isso, Lívia? Eu mandei para vocês o PDF do livro, se vocês quiserem ler, dar uma olhada. Foi Esse livro é importante, foi muito importante. Tem um outro dele, acho que eu vou. Ah, peraí, vocês estão vendo aí no chat? Ainda não apareceu para mim, não. No chat aqui. Deve estar Ah, porque eu carregando. não tinha apertado o Enter. Cuidado com a Bu. Eu mandei o. Peraí que eu vou passar, só vou colocar o outro. Beleza. Eu tô mandando aqui um outro, porque esse daí que eu tô querendo. Esse livro aí que eu mandei é o que a gente comentou, que realmente é mais completo, ele é mais extenso e tá todo em espanhol. Lendo assim com calma dá para entender tudo direitinho. E tem um outro livro, que inclusive foi o que eu li primeiro, que eu tô mandando agora, que chama Cirurgia de Casas. E aí pode ser uma leitura para iniciar, para começar a refletir, né, essa transição entre trabalhar com o cliente na graduação e o cliente real, acho que é importante. E é isso, esse daí foi um livro bem legal, Cirurgia de Casa, bem tranquilo de ler, ele é menorzinho, ele é mais esquema anedota, não é muito acadêmicão assim, então... Inclusive, o espanhol dá para ler tranquilo. Eu não sei nada de espanhol e deu para ler tranquilo. O Paulinho está aí também? O Paulinho chegou e foi e voltou. Esse Paulo é o Sturt ou é outro? É porque para mim parece Paulo Silveira. Fala aí, Paulo. É. É porque Mas o Paulo Sturt entrou em algum momento. Não sei, vamos descobrir. Então acho que esse Paulo é outro, né? Paulo misterioso. Sou os dois. Hein? Isso? Isso é que é o poder. Mistérios. Silveira. Sou os dois. Dupla identidade. É o Silveira e o Sturt. Entendi. Ô, gente, acho que no mais é isso, né? Só estudo. Muito obrigado por virem. O pessoal tá digitando ali, ó. Desculpa. Vamos lá. Uma guardada. Paulinho tá fazendo um projeto com a gente, da Ana Lúcia. Verdade. Se você quiser falar, Paulo, alguma coisa, fica à vontade. Aqui, ó, pra você.
sei como é que manda as coisas, como é que põe o coração na tela, é assim, né? Tem que apertar Enter, Marina. Isso, em geral, nos programas Não vem com orgulho. Nós agradecemos. Obrigada, Lídia. É isso, gente. Então, acho que podemos encerrar, né? Sim. Muito obrigado por virem todos e propaguem a palavra da organização, da neurose, da sistematização. Não tenham medo de... E uma coisa importante, quando vocês souberem de alguma coisa que foi positiva ou boa para vocês, não tenham medo de falar com os colegas, compartilhem o máximo de muito bom quando alguém fala com a gente. Inclusive com a gente, por favor, inclusive com a gente. Conta pra gente, no caso, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente vai descobrindo algumas coisas. É o milagre da prosperidade. Contem para nós. É isso. Corre para não chorar. Então tá, gente. Boa noite. Fechou. Aqui, só uma coisa, para encerrar a gravação, é só clicar aqui no parar, né? Aí espero voltar no chorrindo. É isso. É isso. Gente, boa noite. Com essa frase. Para a gravação.